Boa noite, William. Boa noite, Lorival. Infelizmente, hoje, para um assunto muito triste, né? Quer dizer, o impacto da tragédia na Venezuela, desses dois terremotos, as notícias ainda são muito iniciais, mas tudo leva a crer que nós estamos diante de uma tragédia de proporções históricas na América do Sul, talvez a pior que aconteceu desse tipo na nossa região. Nossos pensamentos realmente de solidariedade ao povo venezuelano, sem dúvida alguma. É chocante essa tragédia. Nós vamos tratar desse assunto e alguns dos aspectos relacionados a ela. Antes, meu boa noite ao Lorival Santana, que está aqui conosco. Vamos então a isso que o nosso convidado Maurício já introduziu. É uma tragédia de proporções ainda não claras, porém enormes. E isto tem um significado além da própria questão humanitária. As reações têm sido aquelas que se esperava que viessem, por exemplo, por parte dos Estados Unidos, proporcionando ajuda financeira, ajuda logística. O aeroporto principal ali de Caracas está praticamente inoperante. E como é que o quadro todo se desenvolve de um país que sai ou que está na crise, que vive há mais de uma década e enfrenta agora uma tragédia dessas proporções. Confira. Foram dois tremores, um de magnitude 7,2 e outro de 7,5 em menos de um minuto. Pelo menos 188 pessoas morreram e mais de 1.500 ficaram feridas. Na cidade de La Guaira, tremores destruíram 250 prédios e o governo declarou o local como uma zona de desastre. As equipes de resgate tentam encontrar pessoas presas nos escombros, enquanto outros moradores não têm para onde ir com a situação. Está todo destruído, todo roto, todo partido. Tuve que dormir no carro de meu filho porque não pudimos subir. Eu e meu filho, minha yerna e minha nieta dormindo no carro. A presidente interina Delcy Rodrigues declarou estado de emergência. Eu les pido que actuemos em união nacional, com calma, y que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero que también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo. Diversos países passaram a oferecer ajuda à Venezuela. A Colômbia enviou mais de 60 socorristas para ajudar em buscas. O Brasil também colocou equipes de saúde à disposição do vizinho. A Espanha mandou insumos e deve instalar um hospital de campanha na região. Já os Estados Unidos devem oferecer 150 milhões de dólares em apoio. Segundo o Departamento de Estado, vão ser 100 milhões de dólares para um fundo humanitário da ONU e 50 milhões para outras organizações. De acordo com cálculos do governo americano, o prejuízo econômico para a Venezuela fica em torno de 10 a 100 bilhões de dólares. A tragédia chega num momento conturbado para a política e para a economia do país. Há menos de 6 meses, forças americanas entravam na Venezuela e retiravam o ditador Nicolás Maduro do poder. Depois da operação, o governo de Delcy busca maneiras de reestruturar a economia local. Desde então, o país ampliou a cooperação com os Estados Unidos. Entre outras políticas, expandiu exportações de petróleo aos americanos e reduziu as vendas para a China e outros países. E a Casa Branca parece estar satisfeita. We are really having a great relationship with that country, taking out tremendous amounts of oil, and Venezuela is also doing well. Venezuela is doing better than it's done in maybe ever. So it's been an amazing situation. Mas a Venezuela ainda lida com uma inflação alta, cerca de 540% ao ano, uma perda de crescimento econômico na casa de 80% desde 2013. E com cerca de 8 milhões de pessoas necessitando de ajuda humanitária, segundo a ONU. Caracas também busca acordos de renegociação de dívida com credores. O jornal britânico Financial Times teve acesso a documentos que mostram que o país detém 240 bilhões de dólares em dívidas. Esse é o maior montante da história, superando o calote de 200 bilhões da Grécia diante da crise do euro em 2012. Segundo o jornal, o mercado acompanha a velocidade com a qual o país deve retomar a produção e venda de petróleo com o apoio dos Estados Unidos. Maurício, como a gente, com toda a tristeza, constata,
quanto maior a crise que um país atravessa, e eu estou com o meu pensamento no que aconteceu no Haiti recentemente, por conta de um terremoto também. Quanto mais pobre, não é bem o caso da Venezuela, que dificilmente a gente pode dizer que a Venezuela é um país pobre, dada a quantidade de recursos que ela detém, mas é um país desorganizado. Nessas situações, tragédias naturais como essa, 2 terremotos dessa magnitude, 1 minuto separado do outro, multiplica ainda mais o que já seria uma grande perda em vidas e prejuízo para a própria economia. Agora, tem um aspecto político aí enorme. Ela vem numa crise e praticamente se transforma num protetorado americano. As declarações do Marco Rubio indicam que a Casa Branca está entendendo o que está acontecendo? Toma que a criança é tua? Essa é a tendência mais provável, William. Nesse curtíssimo prazo, o horizonte dos próximos dias, das próximas semanas, a gente provavelmente vai ver um aumento muito grande da presença, da influência dos Estados Unidos na Venezuela, inclusive na operação das atividades de socorro, de resgate, de reconstrução. O que seria, na realidade, algo contrário às próprias decisões do governo Trump no início desse ano, que caminhavam muito mais para uma intervenção rápida, de curto prazo, de baixo custo na Venezuela. Você citou o precedente do terremoto no Haiti, em 2010, que foi aquela devastação, um país já miserável, sofreu todo o impacto daquele desastre. É muito semelhante ao que ocorre agora na Venezuela, mas eu gostaria de lembrar também a possibilidade de que essa tragédia seja o estopim de um momento de renovação política, de abertura política na Venezuela. E a gente tem alguns precedentes importantes na América Latina recente. O terremoto dos anos 70 na Nicarágua e da década de 80 no México, que nos 2 casos o desastre daqueles governos autoritários em responderem àquelas tragédias acabou levando a movimentos muito importantes de contestação política, de renovação. Talvez algo ocorra na Venezuela nesse momento. E acompanhando as reações dos venezuelanos nas redes sociais, alguns acadêmicos que eu conheço no país, há um sentimento de revolta muito grande contra o Estado venezuelano, contra o governo, pela falta de recursos, pela ausência de equipes de socorro. Então, uma percepção muito forte no país de que essa não é simplesmente uma tragédia natural. É um desastre da natureza, um terremoto, sem sombra de dúvida, mas agravado, piorado pelas questões sociais e políticas do país. Lourival. Bem, pouco antes do terremoto, o Financial Times trouxe um furo de reportagem dizendo que a Venezuela se prepara para assumir uma dívida de 240 bilhões de dólares perante os seus credores mundiais. É a maior reestruturação de dívida da história e ela ocorre fora do FMI. Ou pelo menos se pretende que, né? Contratou um banco, para fazer essa avaliação, mas seguiu os parâmetros do FMI. O relatório é parecido com aqueles que o FMI faz, Mas isso mostra o tamanho, do desafio da Venezuela antes do terremoto. 240 bilhões de dólares. O PIB foi assumido como sendo de 100 bilhões de dólares. Então, é uma dívida de mais de 200% do PIB. É algo realmente sem precedentes. De maneira que acho que existe uma responsabilidade por parte do governo Trump sobre a Venezuela. Afinal, ele mudou o presidente da Venezuela. Só que o Trump ele tem uma característica, já é um padrão. As intervenções dele, ele fica só na primeira fase. Foi assim na faixa de Gaza, havia todo um plano, uma série de ambições para a faixa de Gaza. Os palestinos estão lá, continuam sem casas, com os israelenses ocupando a faixa de Gaza. Já morreram mais de 1.000 palestinos depois do cessar-fogo. Aí você tem essa intervenção na Venezuela, que ficou só na troca de presidente, nem sequer os investimentos anunciados nem começaram a vir para o petróleo. Cuba tem um bloqueio, mas ficou nisso. E o Irã também provavelmente vai ficar só nessa negociação sobre o Estreito de Hormuz, no máximo uma negociação
sobre o protocolo nuclear, levantamento de sanções, e é isso, todo o resto vai ficar em suspenso, inacabado. O Trump tem mais prazer, impulso em iniciar as coisas do que em concluir. Mas agora a ação dele trouxe para ele essa herança. Você mesmo já indicou. Na reportagem, nós mostramos a declaração do Trump a respeito da esperança que ele tem da recuperação da Venezuela via petróleo. Só que os investimentos dependem de tratar essa dívida. Isso. Toda a questão de recuperação da economia do país está diretamente associada a isso e da segurança jurídica que o tratamento da dívida traria a investidores internacionais. Em cima disso, Maurício, vem uma tragédia natural que causa grande dano físico. Justamente a instalações desse tipo também. O que você assume que seja a postura do Trump daqui para frente? Ele, gostando ou não, ele herdou um país inteiro aos frangalhos. Exatamente. Acho que até contra a vontade do próprio governo Trump, os Estados Unidos serão arrastados para uma presença mais intensa na Venezuela. E aí vale a gente lembrar também que há uma divisão na base de apoio do presidente, no seu gabinete ministerial, com relação a essas intervenções. Então, de um lado, nós temos o secretário de Estado, Marco Rubio, que tem sido, sobretudo no caso da Venezuela e de Cuba, o defensor de intervenções mais robustas por parte dos Estados Unidos. E o papel do vice-presidente, o J.D. Vance, que é alguém que tem se posicionado de uma maneira bastante mais crítica, lembrando, inclusive, muito do que foi o espírito da campanha do Trump, contrário a todas essas intervenções. Agora, eu gostaria também de chamar a atenção, William, para um dado que está chegando para nós, que é o seguinte: as imagens que nós estamos vendo da Venezuela, por exemplo, da cidade de Guaíra ou de algumas zonas de Caracas, elas estão falando basicamente das áreas de maior desenvolvimento social e econômico do país. Aquelas áreas onde é mais fácil você chegar com uma equipe jornalística, fazer as imagens. Eu fico me perguntando qual é o impacto desses terremotos nas favelas de Caracas, nos bairros pobres de periferia, e são zonas que, mesmo numa situação normal, já são muito inseguras, com uma infraestrutura muito ruim. Então, provavelmente, o que nós vimos até o momento foi apenas a ponta do iceberg em termos da destruição, em termos das catástrofes humanitárias que estão se abatendo sobre a Venezuela. Então, é uma situação realmente muito sombria, muito preocupante, e o Estado venezuelano sozinho não tem a menor condição de lidar com isso. Vai ser necessária muita ajuda internacional, muita cooperação humanitária, agravada por esse cenário em que muitos governos sequer reconhecem a Delcy Rodrigues como a presidente legítima da Venezuela. Ajuda humanitária é uma coisa, a sensação que eu tenho do noticiário até aqui é que há sim uma mobilização razoável. Agora, eu queria voltar a um ponto que o Maurício tinha levantado na resposta anterior dele, que seria em relação ao que, na própria política venezuelana, um acontecimento como esse pode provocar, Lorival. Pode provocar duas coisas absolutamente opostas. Pode provocar uma divisão ainda mais profunda do que já existe, tanto entre a oposição e o regime chavista, quanto dentro do regime chavista, que a saída do Nicolás Maduro, a traição de Delcy Rodrigues em relação a Nicolás Maduro deixou feridas muito abertas nesse regime e contas a serem acertadas ainda estão em andamento. Ou pode fazer o contrário, uma união nacional, é o que a Delcy está perseguindo, tentando unir o país em torno dessa tragédia. Só o tempo dirá qual dos impulsos será mais forte, o centrípeto ou o centrífugo.